Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 24º domingo do tempo comum. Deus ama cada ser humano com amor infinito. A lógica de Deus é amar na gratuidade. O Senhor sempre foi fiel ao seu povo, que diante da sua infidelidade deixava que o amor se sobrepusesse sobre a vontade de punir. É a figura do pai que sempre esperou a volta de seu filho, que saiu pelo mundo e gastou todos os seus bens. O pai que espera com ansiedade a volta de seu filho é Deus. Seu amor e sua misericórdia são o centro da parábola de Jesus. Será que o amor tem vez em nós? Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos e falecidas. Tatiane Ozica, falecida nessa sexta-feira. Por Leonardo João Amstalden, Eric dos Santos, José Antônio, Querubim Ambil, Ivone Fontebasso, Elaine Cardoso Banvarte, Antônio José Petrilli, Olívia Bife dos Santos, Norma dos Santos Garcia, Lourdes Gentilin, Florentina Stefano e Norival Herman, Ivone Albanês, Francisco Albanês Neto, José Roberto Albanês, Tânia Herman Buchan, falecidos da família Constantino e Cândida Ambil, Clara Metz Rediger, aniversário de falecimento, e por Augusto Amstalden, pedindo graças e bênçãos por intercessão do Padre Pio e Santo Antônio, pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossos dizimistas, nossa comunidade e para o mundo, também para nossos familiares, parentes e amigos que estão doentes, em especial Cônego Álvaro Augusto Ambil e Plínio José Angarten. Pedindo graças e bênçãos e dando graças para os aniversariantes dizimistas e colaboradores do mês de setembro. Fábio Ferraz Ming, Maria José Ambil Passini e Carolina Angarten. Pelas intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e pelas intenções que trazemos em nosso coração. Fiquemos em pé para o início.
Graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Preparemo-nos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconhecendo nossas faltas, pedindo e recebendo o perdão e a graça do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Como
Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, e a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Vou agora levantar-me, vou à casa do meu Pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,
e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezei um coração arrependido. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna a ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. a palavra de reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 Aconselho a deixarem um folheto neste momento, que eu lerei, vou proclamar a fórmula breve que está no lecionário do Evangelho de hoje. E vocês, como têm os folhetinhos, se quiserem, seria até bom levar para casa para meditar sobre o Evangelho, que é mais longo. Mas o essencial está nesta parte da fórmula mais breve. Que o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos
que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, o convite é para que nós a levemos ao coração. A palavra de Deus é para ser ouvida, e é muito bom quando nós entendemos, mas não basta apenas ouvir e entender e saber. Deve ser, por assim dizer, mastigada, saboreada e levada no nosso íntimo para que se transforme em vida, não é? Senão, seria aquela história de ouvir com o ouvido e deixar escapar pelo outro. E nós hoje lemos essa fórmula breve, vocês já devem ter visto no folheto. Em sequência tem a outra parábola chamada do filho pródigo. Então a gente poderia se perguntar, qual é o centro da palavra hoje? Talvez diríamos, é a nossa característica de pecadores. É o fato de sermos pecadores, de errarmos, de nos afastarmos de Deus. Não é propriamente isso que é o centro da liturgia e da palavra de hoje. O centro é o imenso, gratuito amor de Deus por nós e por todo ser humano. Deus ama a todos com amor gratuito e incondicional. Ou seja, não precisamos fazer nada para sermos amados. Tem muita gente que às vezes, sem dizer, talvez nem saiba muito bem as coisas, mas parece que quer comprar o amor de Deus, não é? Muitas devoções, muitas práticas religiosas, às vezes, mostram isso. A pessoa como quer dizer que merece ser amado por Deus. Propriamente merecer, nenhum de nós merece, não é? Mas Deus, na pessoa do Filho, de Jesus, quis nos tornar merecedores do amor de Deus, mesmo às vezes sendo infiéis, ingratos, insensíveis a Ele. Ele mostrou em Jesus que nos ama com um amor sempre fiel e incondicional. Então já vem aqui uma luz para nós, né? Nós não precisamos fazer nada para sermos amados. O que nós podemos fazer é retribuir, de algum modo, corresponder ao amor de Deus. Isso sim, não é? Experimentando que somos amados sempre, procurar cada vez mais corresponder ao amor. Nunca pagaremos o amor. Tem o ditado, não é? Que vale para nós humanos, no nosso relacionamento. Amor com amor se paga. No caso, em relação a Deus, nunca vamos pagar, porque o que nós temos recebido e vamos recebendo é muito maior do que nossa capacidade, não é, de pagar, digamos, na mesma moeda, não é? Ou o mesmo valor. Então, fique para nós hoje, primeiramente, essa verdade que nós recebemos da fé. Somos amados por Deus e sempre, até quando erramos, quando caímos. Mas atenção, Deus tem um amor especial, que nós chamamos amor de misericórdia. E tem gente que confunde as coisas. Acha que Deus ama, não é, a pessoa quando está no erro, quando está afastada dele, quando está vivendo nas trevas. Sim, Deus ama a pessoa, mas Deus não pode manifestar a misericórdia até que a pessoa se dê conta da sua situação, se arrependa e volte para Ele. Dá para entender, não é? Não é assim. Quando a gente fala Deus ama a todos, podemos entender que Deus está de acordo com tudo.
e aceite tranquilamente o mal. Isso não acontece. Deus nunca aceita o mal, Ele nunca aceita o pecado, mas Ele acolhe o pecador arrependido, aquele que se dá conta, não é, da sua situação e quer voltar para os caminhos da vida. Então hoje é momento para nós acolhermos este amor de misericórdia de Deus, para nos sentirmos sempre acolhidos por Ele e para criarmos o desejo de conversão. Talvez nós não tenhamos a atitude, né, daquele filho mais novo que pede a parte da herança e vai embora para uma região distante e ali gasta tudo, não é? É um pecado muito grave que ele cometeu, não é? Matar o pai em vida, pedir a herança, se afastar. Só que aconteceu que ele chegou numa situação pior da situação de um animal considerado impuro. Nem a comida que os porcos comiam ele conseguia. Então ele se dá conta da sua situação, se lembra dos bons tempos em que vivia na casa paterna, se arrepende e volta. E é bonito, depois vocês podem ler, se bem que já ouviram, acho que muitas vezes, quando ele resolve voltar, quando está se aproximando, o pai não fica numa atitude autoritária, dizendo agora eu vou dar a lição para esse meu filho. Não é? O pai sai correndo. Isso para o judeu era impensável. Um pai que foi ofendido, rejeitado, não é? Nunca faria isso com um filho, não é? Que foi muito injusto no modo de agir, não é? Mas na parábola Jesus faz questão. O pai, quando vê o filho ao longe, sai correndo ao seu encontro. Um idoso que vai encontrar o filho jovem, não é? Que voltava maltrapilho, ferido, cansado, com fome. E o pai, quando vê o filho, quando se aproxima, não dá nenhuma lição, não chama atenção, simplesmente abraça, beija o filho e pede que lhe seja devolvida a sua condição de filho. Roupa limpa, sandália nos pés e o anel de filiação no dedo. É assim o modo de Deus. Muitos dos judeus daquele tempo, sobretudo os fariseus e mestres da lei, como nós ouvimos sempre no Evangelho, não gostaram dessa parábola. Ou seja, não gostaram de Deus, porque é esse o nosso Deus. Ele é amoroso, é misericordioso, para quem quer o caminho da vida, se arrepende e volta. E aí o conselho que a gente sempre dá também é para nós cuidarmos da questão do sentimento de culpa. Vocês acho que sentem às vezes, não é? Um sentimento de culpa. A gente falou que não devia, fez o que não devia, não é? Se sente mal, incomodado, e um sentimento de culpa vem até nós. Cuidar muito, porque nem sempre o sentimento de culpa é causado por Deus. É bom saber que o maligno também se aproveita e usa desse sentimento, não é, para o contrário de Deus. Então, fiquem muito atentos. Quando você sente uma culpa, porque às vezes a gente erra, claro, é normal, é algo do ser humano errar. Então, o sentimento de culpa, você fique atento. Se ele te abate, entristece, causa angústia, tristeza, não é de Deus. É o maligno que está causando para te deixar parado e cada vez mais, não é, no fundo. Ele nos abate, esse sentimento. Não é de Deus, não é uma graça. Já o sentimento de culpa, quando eu sinto e vem o desejo de eu ser melhor, de eu não cometer mais o mesmo erro, de eu não falar mais a mesma coisa, não tratar mais a pessoa do mesmo modo, esse sentimento é de Deus. É um sentimento que nos levanta, que nos coloca no caminho, que mostra ainda tenho tempo, não é? E o Senhor está comigo. Então, experimentar o perdão de Deus e, ao mesmo tempo, a graça dele que nos ajuda a sermos melhores.
E também no relacionamento com os outros, é uma lição também da palavra de hoje, nós devemos ser mais parecidos com Deus. Exercermos mais misericórdia com as pessoas, não é? Que erram e que muitas vezes até pedem perdão para nós. Mas às vezes somos muito duros de coração. Então, aí, filhos e filhas de Deus, e é desse Deus que Jesus revelou, devemos ter um coração mais misericordioso, capaz de perdoar, rápido em perdoar, não é? Como Deus é conosco. Que experimentemos então, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, como sempre podemos fazer, pela graça de Deus, o amor infinito do Senhor, que esse amor nos leve por caminhos bons, os caminhos da vida que Jesus revelou, que são os caminhos, não é, desse Deus que está conosco e que nos ensina a viver também em relação aos irmãos e com toda a criação amorosamente e exercendo a misericórdia ali onde estamos. Que Ele nos fale ao coração ao longo dessa celebração e, como bom pastor que é, nos conduza sempre por bons caminhos. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai. Ao Senhor, Deus de bondade, elevemos nosso clamor com ardor e confiança. Ele é infinitamente bom e não nos desampara em nossas precisões. Fazei-nos ser uma igreja viva e comprometida, humilde e misericordiosa, para que sejamos sinais de vosso reino no mundo. Nós os pedimos. Dai-nos a graça de descobrir em cada dia vossa sabedoria divina, para que vivamos de acordo com vossa vontade. Nós os pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Tornai-nos irrepreensíveis em vosso amor, para que testemunhemos a verdade de vosso Filho Jesus. Nós os pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Fortalecei os missionários de vosso reino, e que, amparados por vós, anunciem com alegria o Evangelho da salvação. Nós os pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Senhor Deus, guardai-nos em vossa misericórdia, pois só em vós encontramos a vida que buscamos e a paz que desejamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Esse povo é um povo de escravos.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede propício a Deus às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos buscar, de vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir, receber a bênção pela intercessão de nossa mãe e padroeira. Ave Maria. No próximo domingo, na missa das 8 horas, nós teremos a peregrinação de Indaiatuba em exaltação a Santa Cruz. E como é costume, após a missa a gente oferece um café, um lanche. Para isso eu peço às famílias, às pessoas que puderem, para trazer um bolo, um pão, enfim, alguma coisa para a gente poder oferecer para o café após a missa. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se o protegeis, mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós e as vossas famílias abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.